E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da história do Bai. Nós já estamos quase finalizando ela. As outras partes estão aí na descrição e o nome do anime também. A história de hoje continua enquanto vários espectadores ficam surpresos ao ver que o lendário marcial chegou quando ele está pronto para entrar em batalha com o próximo lote de discípulos. Vários deles apontam como eles foram salvos por ele no abismo da espada caída e imploram ao Bai para permitir que eles se juntem a ele na batalha. Aceitando e instruindo a todos, eles vão seguir o seu exemplo. Então a matriz de transporte para o quarto lote é ativada e todos se maravilham com uma exibição incrível. Foi dito que, se o cultivo de alguém for inadequado, seu corpo não será capaz de suportar o transporte. O Tenyu aponta que nenhum deles deve ter medo e que o setor do fluxo espiritual não tem covardes. Os espectadores apontam como alguém com um cultivo extremamente alto como o Bai não tem que se preocupar com isso. Mas aqueles em níveis mais baixos devem primeiro se concentrar em sobreviver ao transporte, antes mesmo de pensar em qualquer outra coisa. O Bai apertou a mão da Mai e fala que vai dar tudo certo. Eles vão juntos para sua batalha. E as outras matrizes de transporte são ativadas. Todos os discípulos eventualmente chegaram ao campo de batalha. O Bai dá uma olhada na Mai para ver se ela estava bem. Mas os outros discípulos ficam muito ruins porque passaram pelo teleporte e é extremamente desconfortável. O Bai cura todo mundo e os lembra que eles precisam acreditar mais em si mesmos. Ele continua apontando como esse desconforto que eles estavam passando agora não é nada comparado ao Havok que ele costumava criar ao refinar elixires. Além disso, ele viu o quanto eles cresceram em força e ele garante que eles superarão em muito os discípulos do outro setor. Todos se inspiram com seu discurso e afirmam o quanto acreditam no Bai. Mas o Bai pensa em como ele queria que todos acreditassem em si mesmos, ao invés de acreditar nele. A Mai percebe o quanto de esforço o Bai estava colocando para preparar todo mundo para a guerra e decide ajudar. Ela explica que o resto deles é limitado por seu baixo cultivo, mas eles ainda devem fazer tudo o que podem para lutar até a morte. Isso os permitirá proteger a sua casa enquanto se concentram em derrotar o discurso do demônio Yezeng. A Mai fala que eles vão fazer justiça, mas o Tenyu chega para proclamar que ele será o único a derrubar o Yezeng. Nessa hora, um ancião chegou para explicar que, como o quarto lote de discípulos, eles serão designados para várias posições para se preparar para a batalha. O Tenyu usou um sinal para ser o líder principal de uma das 3 matrizes e afundar. Ele também é surpreendido, embora ele não participe como os líderes das matrizes externas. Ele foi ordenado pelo líder do setor para gerenciar a região central da grande variedade de caminhos de cultivos da montanha. Essa é uma tarefa e tanto, mas o Bai disse que ele é o único capaz de fazer isso porque ele tem estabelecimento Heavenly. O Bai é ordenado a ir com o ancião e a Mai pensa sobre como a lacuna e a força entre eles não é mais algo que ele pode cruzar apenas reunindo toda a sua coragem. Mas a Mai percebe que ele vai se virar para dar alguns conselhos para ela, mas ela o interrompe. Ela aponta como ele não deve mais olhar para trás, porque tem uma tarefa muito difícil a cumprir. E explica que ele não pode se distrair com essas pequenas preocupações. A Mai promete cuidar de si mesma e garante que acredita nela mesma. Assim que os dois se despedem, o Tiden pula nos braços da Mai e ela reitera bem alto em como todos protegerão o setor juntos. Em outro lugar, o Lee é lembrado que a grande matriz da montanha de cultivo do caminho é o núcleo de defesa de todo o setor e está longe das linhas de frente e, surpreendentemente, eles conseguem ver que o norte e os sistemas do Banco Sul estão sendo combinados. Ele também fica surpreso quando eles passam por um titã gigantesco da Guerra das Pedras equipado com pedras espirituais de alta qualidade. Foi explicado que cada conjunto de montanha de cultivo de caminho é organizado de acordo com o sistema de 3 componentes no lado interno e 8 tigramas divinatórias no lado externo. Mas o Bai percebe que isso significa simplesmente que existem 3 posições principais e o Zor revela que isso significa que o Bai é o único que pode liderar uma matriz sozinho. Lá há uma matriz e o futuro do setor espiritual estava nas mãos do Bai. Ele é deixado para essa imensa tarefa e ele ativa a matriz. De volta ao setor da corrente sanguínea, nós vemos que os líderes de todos os picos estavam fazendo seus preparativos para a guerra. E os mestres de sangue de todos os picos mostram o seu poder. A bordo de um navio de guerra, um ancião conversa com a June. Eles falam que apenas o Yezeng tem a habilidade de lutar contra o setor do fluxo espiritual, mas eles só podem encontrar com a June agora.
mas ela expressa a confiança de que o Zheng vai voltar a tempo. Eles continuarão a se aproximar do campo de batalha e lançarão fantoches de morte em preparação. O Bai estava apontando como a matriz é extremamente poderosa, mas consome muita energia espiritual, e se os anciões não estiverem constantemente fornecendo energia, seria muito difícil mantê-lo. O Bai dá um empurrão no final para formar a matriz, e o Tianyu fica chocado ao ver que o Bai realmente conseguiu. A matriz se espalha por todo o setor e todos os outros estão igualmente surpresos com a realização do Bai. Os líderes do setor apontam como o poder da matriz deve ser capaz de lidar com os poderes de nível de formação do núcleo. Essa matriz geralmente requer 3 cultivadores de estabelecimento da fundação como líderes, mas, por sua incrível chegada, ele foi capaz de ativar diretamente a incorporação da matriz. Logo na 9ª montanha da corrente espiritual se revelou e todos cumprimentam o patriarca da primeira geração, o Timu. Ele revela que todo o setor da corrente sanguínea já se deslocou para a guerra. Ele avisa que haverá muitas mortes durante a guerra e até ele pode cair em batalha. Porém, essa guerra vai determinar o futuro do setor espiritual para os próximos 1000 anos. O Timu exige que essa guerra mostre a todo mundo do cultivo que mesmo que o setor espiritual morra lutando, eles nunca viverão em humilhação. Os preparativos finais para a guerra agora estão sendo feitos, enquanto o Bai dá os retoques finais da matriz. Então, eles percebem uma estranha flutuação na energia espiritual próxima e usam seus olhos da lei para inspecioná-la. Ele descobre que uma matriz de explosão em colapso foi montada sob as montanhas, e uma vez ativada, toda a cordilheira junto com todo o clã irá ser destruído. Agora o Bai percebe que esse foi o sacrifício que o Yuan falou sobre o sacrifício que todos em todo o clã terão que fazer. O Bai fica com descrença que todos os seus amigos no setor com quem ele compartilhou muitas alegrias e dificuldades morrerão todos juntos. Só então o Bai sente a aura do setor da corrente sanguínea se aproximando, já que ele também é o ancestral vivo do setor da corrente sanguínea. Ele também é capaz de determinar que todos os outros mestres de sangue estão a bordo dos navios de guerra e até a June estava lá. O Bai aponta que se a batalha realmente acontecer, então muitas pessoas vão morrer e ele gostaria que não tivesse subido a bordo dos navios. O patriarca ativa uma matriz e traz várias das suas armas que eles planejam usar na batalha. Isso inclui os fantoches mortos e os guardiões, convoca até o patriarca que fica surpreso ao ver o setor do fluxo espiritual que ainda tem a sua integridade, pois eles escolheram lutar até a morte. O setor do fluxo espiritual estava preparado, assim como Yuan afirma que as pessoas que morrerão nessa batalha serão todos espíritos heróicos que nunca serão esquecidos pelo setor do fluxo espiritual. Sua mensagem para o setor de fluxo sanguíneo é que, mesmo que vençam a batalha, a dor que sofrerão ficará profundamente gravada na sua memória e nunca será removida. O Yuan exige que a corrente sanguínea venha para que eles possam mostrar o poder e a determinação do setor deles. E se eles querem derrotar o setor de fluxo espiritual, terão que pagar um preço incomparavelmente alto. O Yuan começa a convocar um caldeirão gigante e um Bioshack, e ele quer que a herança do fluxo espiritual também fosse convocada. É o chifre celestial, a espada que foi incrivelmente refinada pelos espíritos 10 vezes. O dragão negro aparece no campo de batalha e parece ter algum tipo de história com um dos guardiões do setor da corrente sanguínea. Com todos os preparativos definidos, os patriarcas Songs iniciam a batalha, enquanto o setor espiritual se defende contra os seus ataques. Instantaneamente desencadeia um ataque próprio. O fluxo espiritual aparece com os gigantes de pedra. Eles jogam várias pedras nos seus inimigos, que é a corrente sanguínea. No entanto, o setor se opõe a eles e, apesar dos esforços dos discípulos do fluxo espiritual, eles conseguiram derrubar algumas defesas. Então, os membros do Legacy chegaram para impedir que os estripadores de sangue avancem. E o Li pediu que todos se protejam. O ataque dos estripadores de sangue à matriz foi interrompido quando eles são empurrados para trás, mas os estripadores não param por aí. Eles estão se oferecendo como um sacrifício para a espada de sangue. O Bai determina que, se eles puderem continuar defendendo, o setor de corrente sanguínea não será capaz de sustentar esse ataque por muito tempo, e talvez ainda haja uma chance para evitar essa guerra, colocando ainda mais esforço para fortalecer a sua matriz, o que impede uma espada de sangue de quebrar a barreira, mas coloca uma grande pressão no seu corpo.
Então todos ficam surpresos ao ver que o osso imutável do setor de corrente sanguínea apareceu do céu e empurra a espada de sangue. Mas ele é recebido por uma espada do fluxo espiritual, mas é explicado que a matriz externa está começando a se desestabilizar pelos sentidos de que algo ruim estava para acontecer. Mas o Bai entende que ele não pode deixar a matriz principal, pois é a defesa mais importante. Mas todos ficam chocados ao ver que uma brecha é feita na matriz, e os demônios começam a entrar explodindo o barco voador. O Yuan ordena a todos que defendam a brecha. Eles tentam fazer exatamente isso, mas ficam chocados quando o osso imutável estava tornando a brecha ainda maior. Mas fica desanimado ao ver que o pico da montanha, guardado pelo Tianyu, foi destruído, e se pergunta por que eles deveriam ir tão longe assim, por que eles devem se matar, e ele afirma que todos ali são pessoas que ele se preocupava, pessoas que ele amava. Se a luta continuar, não haverá uma maneira de reverter o que já aconteceu. O Bai determina que não pode mais esperar e que deve fazer algo nesse exato momento para parar a guerra. Na linha de frente, o osso imutável continua a fazer o seu avanço, mas ainda é mal contido pelos membros da Legacy. É nesse momento que todos ficam chocados ao ver o Bai com a gota que ajudou a convocar o osso imutável. Ele usa para comandar ele para que ele se afastasse agora mesmo. O Bai foi para fora da barreira e o Li o segue. O Bai pensa em como ele costumava cultivar apenas para ter uma vida longa, mas agora ele só deseja que todos vivam desencadeando uma luz ofuscante, enquanto os espectadores apontam como é a energia do caminho celestial que ninguém entende o que ele estava tentando fazer. Mas ele deixa claro quando ele exige que todos parem. O Song assiste e deixa claro que essa é apenas uma oportunidade fácil para ele finalmente eliminar o Bai. A Jun pensa o mesmo e ordena que todos fiquem à frente. Enquanto se aproximam dele, o Bai grita que eles devem recuar, mas o Song questiona o que faz ele pensar que ele pode simplesmente ordená-los a sair assim. O Li teme pela vida do Bai, mas o Bai se revela com confiança e ordena a todos eles que obedeçam ele agora, porque ele é na verdade o mestre de sangue do Pico do Meio. O Bai demonstra isso facilmente ao destruir todas as espadas de sangue sem muitos esforços. Cada pessoa do setor de corrente sanguínea estava sem palavras. Os membros da corrente sanguínea podem ver claramente que a pessoa diante deles é o espírito fluido. O Bai emerge da nuvem de sangue e choca todos ainda mais, pois nós vemos que ele colocou o seu disfarce de Yizeng. Os membros do setor da corrente sanguínea ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, mas o Yizeng não se importa. Ele apenas se pergunta por que agora o que eles viram e eles não estavam mostrando respeito e faz todos diante dele se curvarem ao seu grande mestre de sangue. Todos em ambos os lados estão congelados e eles não podem acreditar no que estava diante aos seus olhos. A June se pergunta se é realmente o Yizeng ou se ela estava sonhando. Ela estava olhando para o Yizeng. Ele revela a todos que ele é na verdade os dois, o Bai e o Yizeng. A June finalmente começa a perceber o que aconteceu e agora acredita que cada interação que ela teve com ele era falsa. O Bai explica que não teve escolha a não ser esconder a sua identidade e diz em voz alta a todos que ele é o fluxo espiritual dos setores, mas também o mestre de sangue do Pico do Meio, Yizeng. A bondade demonstrada por ambos os setores foi gravada no seu coração, então ele se recusa a virar as costas para qualquer um dos setores. Por isso, ele pediu que eles não brigassem e explica que a guerra não é a única maneira de resolver os seus problemas. Ele sabe que os dois setores só precisam ser capazes de confiar um no outro e ele se oferece para se tornar o elo entre os dois. O patriarca Song estava furioso ao ver o que estava acontecendo, porque ele acredita que o setor espiritual estava mantendo o Yizeng como um preso. Isso tudo não parece estar indo como o Bai planejou, porque o Li perguntou isso de volta enquanto os discípulos da corrente sanguínea recebem ordens para resgatar o seu mestre de sangue. O Li tenta ordenar para o Bai voltar ao setor, mas o patriarca Song ataca na tentativa de recuperar o seu filho adotivo. O Li não é páreo para o patriarca, então o Yuan chega para ser o único a lutar contra ele. A guerra então rapidamente se torna uma luta entre os patriarcas, enquanto o Yuan explica que o Bai foi apenas desviado por seus métodos demoníacos. O Yuan ordena que seus discípulos espirituais escoltem o Bai de volta à montanha para que ele possa lidar com os métodos demoníacos do setor da corrente sanguínea. A luta entre os patriarcas continua quando nós vemos que os outros mestres de sangue desencadeiam seu ataque ao ver a batalha próxima ocorrendo e fazer o possível para impedi-los de lutar mais.
eles aparentemente não são capazes de ouvir o Bai. Então, ele fica mais agressivo com a sua demanda. O Bai usa o seu ataque para mostrar que estava lá. O Song fala como o Bai é ingênuo por tentar parar a guerra apenas com a sua força de nível de estabelecimento da fundação, e afirma para ele que é inútil para ele dizer qualquer outra coisa que os patriarcas dizem. Eles ficam chamando o Bai / Yezeng pro lado deles e explicam que eles não vão ser capazes de controlar essa guerra, mas finalmente começa a perceber que eles estão certos, e ele dá a eles uma pequena amostra do seu sangue. Eles podem assistir enquanto a guerra continua, e ele determina que não é forte o suficiente para parar a guerra agora. As coisas já chegaram muito longe. O Bai determina que ele não tem outra escolha e terá que desapontar o setor da corrente sanguínea. Ele libera uma explosão de energia e instrui o setor da corrente sanguínea a obedecer ao seu comando. Nesse momento, os fantoches dos mortos e os demônios param de atacar os discípulos do setor de corrente sanguínea e ficam chocados ao ver que a sua chave de sangue estava sendo retirada. Todos os membros da corrente começam a vacilar quando eles explicam que o cultivo foi suprimido pela metade. O Bai estava muito bravo, ele nunca ficou assim, e diz que o setor da corrente sanguínea está determinado a destruir o setor da corrente espiritual. Ele ataca todos. O Song não consegue entender como ele era capaz de suprimir todos o setor de corrente sanguínea, e o patriarca revela que isso só pode significar que o Yezeng tem a herança do demônio de sangue. Nenhuma única pessoa pode acreditar que isso é verdade, e a Johnny percebe que essa pessoa diante dela realmente conseguiu se tornar o segundo ancestral de sangue. O Bai estava confiante de que a Terra pode terminar agora que ele suprimiu o setor de corrente sanguínea, e ele se oferece para falar. No entanto, ele fica surpreso ao ver que o lado da corrente espiritual estava continuando o ataque, porque o Tenno vê isso como uma grande oportunidade, já que a corrente sanguínea foi enfraquecida. O setor espiritual começou a atacar enquanto o Song se pergunta se o Yezeng realmente estava do lado deles. Agora o Bai tenta acalmar o setor espiritual. Como eles são os agressores, eles não o escutam e chegam a lançar um ataque devastador de uma torre. O Bai faz de tudo para parar os ataques e usa o corpo demoníaco celestial e imortal para fazer isso. Todos ficam chocados como é incrível uma técnica de fluxo sanguíneo e espiritual juntas, mas isso só consome ainda mais quantidades de energia espiritual. O Song não consegue entender por que o Bai estava indo tão longe assim, porque todos expressam preocupações com seu bem-estar. Ele era muito ingênuo e superestimou a sua própria força. Ele percebe que não deve se conter e decide mostrar a todos seu verdadeiro demônio do poder. Ele libera uma explosão de energia que chama a atenção do dragão negro. E aqui nós vemos que o Tidon até se transforma em um rei besta completo. Ele exclama para todos que ele é o discípulo honrado do fluxo espiritual e também o dono de um rei besta. Ele entende que, no fundo, os dois setores realmente não querem lutar. Além disso, o resultado da guerra não importa, pois sem dúvida será uma vitória miserável para quem for o vencedor. Quem for o vitorioso certamente será esgotado e eventualmente terá que lutar contra o setor de fluxo profundo. Mesmo que eles saiam vitoriosos contra eles, então eles terão que começar uma guerra contra o pico do meio. Se eles de alguma forma conseguirem vencer essa guerra, então certamente eles serão o setor do rio mais fraco e eventualmente serão engolidos e destruídos. O Bai estava ciente de que muitos dos discípulos ainda estão dispostos a lutar, mas ele aponta que morrer é um sacrifício, pois essa batalha entre os dois setores não tem sentido. Ele não quer ver a sua família e amigos morrerem por nada e está determinado a parar todos, mesmo que isso signifique que eles fiquem com raiva dele e o odeiem. O Bai aponta que ele não tem um objetivo comum como setores, tentando se estabelecer no fluxo intermediário desconhecido. Eles só podem confiar um no outro, então o Bai recomenda que eles mesclem os dois setores para que possam formar um setor mais forte juntos, e até mesmo se tornar o setor mais forte que já existiu após um curto momento. No entanto, o patriarca Song se revela e explica que todas as suas palavras são sem sentido. Ele afirma que o Bai está apenas iludindo a todos com suas mentiras e desencadeia um ataque destinado a acabar com a sua vida. Amanhã tem mais, pessoal.